Fala, nação, estamos de volta. Pessoal, como você viu aí na capinha, né? A revolta aí do Thiago Leifert. Né? Eu não sei falar o nome dele, é Leifert, né? Mas fala de qualquer jeito. Expressando aí só revolta, né? Com a arbitragem diante aí de Flamengo, Estudiantes de Flamengo. Ele sempre vem falando de arbitragem, de VAR, né? Mas ontem foi demais. Ontem foi demais. E ele soltou o verbo aí sobre o Piero Mazza, né? Chileno que apertou Estudiantes de Flamengo. Não é a primeira vez que esse árbitro faz bobagem. Ano passado ele já tinha feito. E parece que ele tem algo contra os brasileiros. Enfim, vamos ver o que o Thiago e até o Arnaldo, pessoal. Até o Arnaldo, né, no Outro Esporte falou sobre essa arbitragem. Aí separamos aqui um corte curto, de no máximo em 15 minutos, pra gente debater isso aí, beleza? Espero que você goste do corte. Se gostar, se inscreva, deixa o like, comente suas opiniões nos comentários. Se não, tudo bem. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, pessoal. Sem falar de bola jogada, tá? O gol foi super chorado, o gol dos caras e tal. O Piero Mazza não pode apitar futebol mais, nunca mais na vida dele. Ele já não podia desde o ano passado do jogo do Racing, como eu falei no começo da live aqui. Que ele foi um assessor dos jogadores do Racing. O jogador do Racing abaixou o braço dele uma hora que ele ia marcar uma coisa. Não dá pra esse cara apitar futebol. Ele apitou o jogo do Corinthians outro dia, não foi? Outro dia, não foi? E eu falei pros corintianos, cuidado com esse cara. Esse cara aí, ele é ruim. Ele gosta de porradaria e ele defende a porradaria. Ele gosta do jogador do uruguaio, argentino, chileno. Aliás, ele é chileno ou uruguaio? Não lembro o que ele é. Chileno. Chileno, né? Mas ele vai defender a porradaria. Esse cara é fraquíssimo. E esse cara, pra mim, já assim, eu acho que ele não pode mais apitar. O lance do Bruno Henrique é falta, aquilo lá. Se o cara já tem amarelo, beleza. A tesoura do Royal. O pênalti, ok, mas acho que não foi nada. Mas a tesoura, cara, não é possível que você termine o jogo com tanta impunidade, que a gente acha normal jogar desse jeito aí. Mas fala aí, Canidinho, você que viu melhor. Só tô desabafando. Então, o carrinho do Farias, ele até é engraçado, porque assim que o Farias dá a tesoura, o Mazza já vem e já puxa o amarelo de cara. Talvez para não dar muita margem. E o Farias, ele dá uma olhada assim no cartão, tipo, disfarçadamente. É amarelo ou é vermelhar? É amarelo. Porque foi uma entrada, no mínimo, no limite mesmo, assim. É porque, diferentemente do André, não teve a tesoura fechada, né? Quando você simplesmente corta, né? E aí não ocasionou uma lesão, mas ficou muito perto de gerar algum impacto muito forte no Royal. Se fosse vermelho, zero absurdo, tá? Zero absurdo. Acho que o VAR poderia, inclusive, ter chamado ali para revisão. O Palácios, no segundo tempo, ele deu uma entrada muito dura também e ele já tinha um amarelo. Então, aí eu acho que acaba até com debate. Assim, você que for falar, mas não sei... Segundo amarelo. Segundo amarelo. Lógico, acabou. por que não? Na cara do juiz. Meu, por que eles não expulsam, cara? Ontem foram só 20 faltas, tô vendo aqui. Até não é tanto quanto a gente tá acostumado, mas tem faltas agressivas. 5 cartões amarelos, cara dos Estudiantes. Mas terminar o jogo com 11, não é possível. O Boca terminar do jeito que terminou, não é possível, velho. O Boca não deu nenhuma finalização no jogo. Nenhuma. Zero contra o Cruzeiro. Só porrada. E aí o que irritou muito, né? Principalmente o primeiro tempo, tá? Do Cruzeiro e Boca. Foram 19 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Que ele dá 2 de acréscimo. Então, os caras odeiam futebol. Ainda tem isso. Eles odeiam futebol. Óbvio que os jogadores também são protagonistas, né? E a gente já falou sobre isso. Todo momento eles querem simular alguma agressão, né? A mão vem no pescoço ou no peito. Nossa, aí cai o jogador com a mão na cara. É uma fratura exposta sempre, dói muito, acho tudo. Muita gente colabora, são vários agentes, né, importantes aí nessa equação. Só que, cara, a arbitragem não dá, é muito ruim também. Ontem o Piero Mazza, né, Flamengo e Estudiantes, foram 46 minutos de bola rolando e a gente sabe que o Flamengo vem sendo o líder desse índice no Brasileirão. É quem puxa a média para o alto. Só 46 na Libertadores de 99 minutos, né? Então um percentual bem baixo. Já o jogo do Palmeiras teve muito mais tempo de bola rolando, 54 minutos. Mas assim, muito ruim, cara. As arbitragens, assim, mais do mesmo, né? Desanima até, né? Desanima. Você olha o jogo, você assiste ao jogo, você fala, porra, poderia ter deixado seguir aqui, porra, não precisava de tudo isso. E foi um jogo até animado, de certa maneira, né? Com lances, com chances. O Flamengo poderia... Pessoal, coloquei essa taginha porque eles não deixam subir com essas imagens. Peço desculpa, que se eu botar aí não vai subir, vai dar direitos autorais e não vai deixar. Deixa ele porque é um canal grande e ele pausa. E eu não posso, entendeu?
Desde já agradeço a colaboração de todos. Ter feito 2-0. No contra-ataque ele sofre o empate. Teve a nota triste, né? Muito triste, que é a lesão do Arrascaeta. Sobre ela, essa é perigosa mesmo, tá? Estão vendo se vão operar ele ou não da clavícula. Vão operar. Ele vai ser isso aí, operado hoje. Estamos falando do quê? De 6 semaninhas? 7 semanas? No mínimo, tá? A chance dele perder a Copa é razoável. Muito grande. É razoável. Uma pena mesmo. Já tinha saído uma jogadinha ali pela esquerda que o Samuel Lino chutou. Agora ele que arma, achou muito bem o Bruno Henrique. O Luiz Araújo fechou ali para fazer 1-0 Flamengo. Samuel Lino tá jogando muita bola, tá? Ele deu um passe também para o Bruno Henrique, né, nesse lance que eu comentei que era para ter saído 2-0. Samuel Lino se encontrou aí no Flamengo. A gente já pode gravar que tá jogando bem. Vou baixar uns lances daqui pra gente falar também daqui a pouco, que eu sei que vocês querem falar do Carlos Vinícius. Vou baixar aqui, tá? Sim. Aí já estamos no segundo tempo. O Estudiantes melhorou no segundo tempo, passou a criar mais chances, principalmente atacando pela direita, mas olha, esse é um lance que tá 4-3 na área de cabeceio. Eles começaram a pesar mais a área. Aí, olha só, a bola do Lino pro Bruno Henrique. Olha como o Bruno Henrique poderia ter ido para a direita. Ajeita para a perna direita. Aí chutou de esquerda, duas defesas do Muslera, aquele, tá? O Muslera? Segundo Muslera, aquele. Aquele mesmo. E aí no contra-ataque, ó, nem vão cortar, é isso aí. No contra-ataque tem essa afastada aí do Vitão, o Estudiantes recupera, boa bola esticada aí e sai o gol. Eu não tive 100% da certeza que passou da linha. Não tive e nenhuma câmera mostrou. Mas o Danilo, que é um cara honesto, vê que ele desiste da jogada. Ó o Danilo. O Rossi desiste da jogada. Então entrou. O Danilo ele para muito antes até. O Danilo olha, o Danilo vai olhar para o lance e ele vai parar antes, ó. Ele não vai nem tentar chutar, ó, ele já parou. Não, mas assim, olha essa goal line. Vê se você consegue dar 100%. Você consegue pausar? Consigo. Peraí. Voltar. Não dá para ter certeza que entrou. Aqui não dá pra ver nada. Ainda não é. Se a bola não tá aparecendo na câmera, ela não passou. A câmera tá... Ó o craque aí, ó. Ó o meu craque aí, ó. Não, esse a cara câmera não pode apitar futebol. Esse aí, gente. Esse aí, chat. Marca ele aí, ó. Não dá pra apitar futebol. Mas também, gente, Estudiantes, acho que foi o atual campeão argentino. Não entendo muito a regra do futebol argentino. A regra do futebol argentino é mais difícil que o Campeonato Carioca. Tem 500 mil. Não sei, alguma coisa eles ganharam. Aí o Flamengo traz um empatezinho fora de casa, tá lindo. O jogo tá mais bonito. difícil do grupo, tá isso. Bonito. Bom pra todo mundo. Poupando até, você vê, novos tempos, né? Como o Flamengo arrancou com 2 vitórias, o Flamengo começou o jogo sem 4 titulares dos que estavam disponíveis, tá? Porque Paquetá não viajou, Léo Pereira não viajou, talvez tenha mais gente fora aí, mas Pedro, Plata, Léo Ortiz e Varela, que Varela não jogou ainda na Libertadores, então a gente não sabe se ele é titular ou reserva. Os laterais direitos, nenhum deles faz 2 jogos seguidos. Sei lá, eles estão quase... Ou 3 jogos seguidos. Eles estão quase sempre revezando. Mas só o fato do Pedro estar no banco, né? Você já fica tipo, caraca, e o Pedro entrou no finzinho, teve 2 chances. Uma ele poderia ter passado, na outra ele chutou com desvio. Mas o Estudiante termina aí tendo essa bola de ouro. Só o pessoal que tá falando, o Canedo reclama ali dos jogadores e tá falando pro Rossi enganar. Não, é porque eu acho que o Rossi não tinha total consciência que a bola tinha entrado ali. Deveria, não é enganar. Por instinto. Isso, quem tem que marcar é o juiz. Você tem que tirar a bola de dentro do gol, pô. Você tem que tirar a bola. Eu não sei se entrou, não, muito rápido. Eu vou tirar a bola daqui. Ele parou, ele desistiu, ele mesmo se entregou. É isso, ele e o Danilo também, você reparou bem ali, o Danilo meio que já abaixa. Parou, assim, aí gol do 32. Aí o 32 veio, puf, gol. Loucura, sim, mas imagina ótimo, isso no mata-mata. Né? Não pode. No mata-mata tem um peso danado, não pode, os jogadores não podem fazer isso. Vamos falar do jogo do Palmeiras. Estamos nessa ainda. Não em relação à qualidade exatamente, mas em relação ao respeito ao jogo, ao adversário, às condições, ao árbitro, ao VAR, a dinâmica do jogo, ao torcedor. Então, são contrastes bem grandes. Eu não achei ruim de tudo o jogo de ontem, não achei ruim de tudo o jogo Cruzeiro e Boca Juniors, mas são embates assim. E ontem a gente teve a expulsão dos 2 técnicos. O Leonardo Jardim foi expulso pela primeira vez na vida. Ele não é um treinador, né? Foi a primeira vez por invadir o campo, por reclamar. O Cacique Medina, também, aquele mesmo que foi técnico do Inter e tal.
Mas é aquilo, uma coisa é a rivalidade, a disputa, outra coisa é a forma, né? E acho que isso distingue mais os jogos, a Champions, da Libertadores e a Sul-Americana, do que propriamente a qualidade técnica. Também distingue, né? E aí, assim, na Champions você vê o Luiz Henrique e o Company, depois do jogo, 5-4. O Luiz Henrique devia estar, a classificação estava na minha mão, estava 5-2. O Company estava suspenso lá em cima, eles conversando de forma civilizada, um tirando sarro do outro. Putz, é bom assistir o jogo lá de cima. Então são coisas que acabam deixando o jogo de lá mais atrativo também. Porque existe mais respeito. E a relação com a arbitragem, né? Exato. A relação com a arbitragem. Porque os jogadores são insuportáveis. Pois é. No jogo de Paris, teve, para mim, erro do árbitro, erro do VAR, árbitro ruim, VAR ruim. E ontem, então? E ontem também. Em Madrid. Atlético de Madrid e Arsenal. Só que existe uma outra relação de quem joga e de quem comanda com quem dirige a partida, com os árbitros, ou ao adversário. É uma outra dinâmica. Não só a dinâmica do jogo, do tempo de bola rolando, mas é outra dinâmica de relacionamento. Isso praticamente transforma a Champions League num outro esporte. E a Libertadores, a Libertadores tem um monte de coisa legal. A única coisa o que eles copiaram da Champions League foi a final única, que é um lixo, mas não copiaram esse manual de conduta, né? Então, acho que essa é a condição. Essa é a distinção, aliás. No Cruzeiro e Boca isso ficou muito claro, né? Não teve jogo, foi... Então, pessoal, eu acho complicado esse tema, cara. É um assunto muito, sabe, complexo. O Flamengo foi praticamente aí garfado, cara. A tesoura o cara deu no Royal, capaz de prejudicar o outro, cara. Isso não é jogo, não. Libertadores, se é Libertadores, pô, isso fica bonito, vem você vender, os caras vender isso aí por exemplo, como querem falar aí de repente, os jogos do time do Brasil como Libra, pô, os caras vão querer ficar vendo esse tipo de jogo, só que é carniceiro, que quer ver pancadaria, não, eu quero ver futebol, pô. O Flamengo jogou melhor o primeiro tempo, o segundo tempo eles melhoraram, né, estavam jogando em casa e, consequentemente também eles iriam, né, também melhorar no segundo tempo, mas é um jogo difícil, mas, por exemplo, até falando, eles falaram até do jogo do Cruzeiro também, né, como eles já iam falar, mas eu parei, porque não tem interesse da gente, Cruzeiro, nosso interesse é o Flamengo, mas, cara, mesma coisa, esse tipo de arbitragem da sul-americano, chileno, colombiano, equatoriano, esses caras gostam de ver o circo pegar fogo, pô. Gosta de ver o circo pegar fogo, você vê a arbitragem, você quer comparar a arbitragem sul-americana com a arbitragem da Europa, Arnaldo? Não tem comparação, não. PSG e Bayern foi um caso à parte. Os caras são educados, não sei o que foi que aconteceu, pô. Entendeu? Talvez perde o controle, mas não é corriqueiro isso acontecer. Mas na Libertadores, todo jogo é isso. É o Libertadores Sul-Americana, Copa Sul-Americana. Sempre a gente está vendo esse tipo de situação acontecendo e não podemos ficar calados. Temos que nos expressar. E eu acho isso um absurdo. Eu acho absurdo. O Royal, o cara quase quebra a perna do Royal, pô, isso não existe, pô. E dizer que isso foi sem, como é? De jogo? Pelo amor de Deus, Pedro Massa. Pelo amor de Deus. Eu tô com o Thiago, esse árbitro não tem que apitar mais, não só jogo do Flamengo, jogo de time nenhum da Libertadores, porque ele bota a integridade física dos atletas em risco, a partir do momento que ele permite isso. Como os jogadores não podem falar mais em entrevista, os árbitros também têm que ser punidos quando erram, né? Quando erram. Então eu acho que tem que sim. Pessoal, desculpa aí, recebi aqui um negócio aqui. E parar aqui. E a gente fica vendo esse tipo de coisa, a gente fica triste, fica chateado. Os caras não vão ganhar na bola e falam o quê? Não vamos ganhar na bola, vamos ganhar na pancadaria. Aí fica feio o jogo, fica feio. Beleza? Tamo junto, pessoal, e até o próximo vídeo aí. Se inscreva, deixa o like e compartilha suas opiniões nos comentários. Crédito, o All Sport e Thiago, beleza? Link na descrição aí.